E aí, essa galera, beleza, gente? Vamos aí para mais uma aulinha agora falando de placa-mãe. Vou tentar aqui não ser, não demorar tanto aí na explicação, porque para que não fique cansativo e a aula de placa, o conteúdo aqui é um conteúdo muito abrangente. Se eu for ficar falando, é muito assunto. Eu vou tentar resumir mais o conteúdo aí para vocês. Gente, placa-mãe do computador. Esse carinha aqui é um exemplo de uma placa-mãe. O que é que eu quero que vocês saibam sobre esse cara? Eu coloquei aqui, ó, as principais características desse cara. Beleza? A principal delas, comunicação entre os componentes. Ou seja, é pela placa-mãe aqui que o processador se comunica com a memória, que os dados eles caminham aqui por barramentos. Beleza? Então, permite o microprocessador se comunicar com outros componentes. Eu vou falar aqui de se comunicar com a memória, porque essa é a principal comunicação que ocorre numa placa-mãe. Isso pode ser uma questão, né? A principal comunicação é entre o processador e a memória. E existe, por exemplo, um barramento especial para isso, né? A gente vai ter uma aula só de barramentos, e quando tiver essa aula eu vou falar melhor desses barramentos. Mas o que eu quero que vocês saibam para agora é que a principal característica da placa-mãe é permitir essa comunicação aí entre os componentes, né? Contém conectores, contém slots, contém barramentos, contém capacitores, chipsets, sockets. Vamos falar aqui de algum desses caras daqui a pouco, né? Ela contém é uma cidade. Eu gosto de dizer para meus alunos que a placa-mãe é como uma cidade, tá? E os barramentos que é onde os dados caminham são como as ruas, né? E nesta placa-mãe eu tenho um conjunto de conectores e componentes, cada um com sua função específica, né? É um circuito eletrônico impresso, beleza? Contém vários componentes integrados, como por exemplo o chipset, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o principal componente aí da placa-mãe, beleza? Tem vários formatos, né? Tem placa-mãe AT, ATX, essas são questões mais antigas, eu não vou comentar muito quanto a isso. O que vocês precisam saber basicamente sobre placa-mãe, as principais funções são essas, né? O chipset, gente, é o componente mais importante da placa-mãe, né? Ele é um conjunto de chips que auxiliam na realidade o processador, beleza? É um conjunto de circuitos integrados que auxiliam o processador. A literatura divide aí chipset em ponto norte e ponto sul como as principais características de cada ponte dessa aí, né? A ponte norte a gente poderia dizer que é o chip mais complexo, né? Ele fica mais próximo ao processador, né? Ele incorpora, digamos assim, os barramentos mais rápidos, né? As funções mais complexas, por exemplo, a parte de controlar a memória, né? Controlar a memória principal, memória aí quando eu estou me referindo à memória principal, que a gente vai falar ainda sobre memórias, me referindo à memória principal. Barramentos, controle sobre barramentos PCI Express, também vamos falar ainda na aula de barramentos, mas esse barramento aí é um barramento utilizado para vídeo, tá? Geralmente para vídeo. Também quando eu tenho uma placa mãe on-board, eu vou falar daqui a pouco que seria uma placa mãe on-board, eu também teria o uso do chipset auxiliando o processador. Resumindo, ao ponto norte, isso aí eu não vou cobrar na minha prova, mas eu estou falando simplesmente porque eu já vi em concurso e eu sei que algumas pessoas vão fazer concurso dos meus alunos e pessoas que estão assistindo esse vídeo. O ponto norte ele controla basicamente a memória principal e dispositivos de vídeo do computador, beleza? E ponto sul é o resto. É basicamente tudo que todos os barramentos que o ponto norte não auxilia o processador é auxiliado na ponto sul, né?
Ele controla barramentos mais lentos e mais simples. Por exemplo, a gente vai falar desses barramentos, né? Na aula de barramentos. Alguns eu até vou citar aqui nessa aula para explicar a vocês um pouco de placa-mãe. Mas é barramentos PCI, barramento USB, barramento SATA, IDE. Vou até comentar um pouco sobre SATA e IDE daqui a pouco. Portas seriais, paralelas, de som, barramento para usar quando eu uso uma placa de som, por exemplo, rede, PS2, esse PS é PS/2, tá? Os conectores de teclado e mouse. Um pouco mais antigo, hoje em dia a gente usa teclado e mouse via USB. Então assim, o Ponto Sul ele se preocupa mais com a questão de periféricos de entrada e saída. Basicamente seria assim, tá? Se eu fosse dividir. Eu tenho ainda como classificar as placas-mães em onboard e offboard. Preste atenção desse desenhozinho aqui. Uma placa-mãe onboard é uma placa-mãe que contém nela já a função de vídeo, de som e de rede. Geralmente essas três aqui. Posso ter outras funções, eu só ter algumas delas, mas ela geralmente contém essas três principais funções internas, né? Ela já é como se ela tivesse uma placa de vídeo, uma placa de som e uma placa de rede integrada na própria placa-mãe. Né? Geralmente os computadores pessoais que a gente compra no mercado aí para uso pessoal, essas são placa-mãe on-board, né? A off-board, quando você pode observar aqui, eu tenho o vídeo, o som e a rede externo à placa-mãe, tá? Eu coloquei aqui vídeo e som separado porque existe um conceito de multimídia, né? Conceito lá da década de 90, quando a gente falava de kit multimídia, né? Quem for mais antigo aí vai lembrar, que é um conceito que engloba vídeo e som, né? E tem a caixinha de som, tem a placa de vídeo, vinha também os drive na época CD, né? De CD-ROM. E esse conceito de multimídia eu deixei aqui separado, mas para que vocês apenas entendam que eu quis especificar aqui que era um conceito, né? De vídeo e som seria um conceito de multimídia. E rede também, mas aqui quando eu tenho uma placa off-board, ela principalmente tem off-board o vídeo, né? Porque o vídeo é o consome mais recurso, né? Mas algumas placas são off-board só com vídeo, e som, por exemplo, e tem a placa de rede integrada, enfim. Mas geralmente quando as pessoas usam placa off-board, quando necessitam de uma capacidade de processamento melhor, utilizam uma placa de vídeo, uma placa de som, uma placa de rede à parte, né? E aí eu coloco a placa on-board, geralmente ela tem um tamanho e preço menor, enquanto as off-board têm uma qualidade melhor, tá? E vindo para o lado de cá, eu destaquei aqui alguns componentes da placa-mãe, beleza? Alguns componentes da placa-mãe. Começando aqui pelos slots de expansão, né? Qual a função? O que são slots de expansão? Os slots de expansão, esses dois carinhas aqui são slots de expansão, gente. Eu aqui coloquei uma imagem de outra placa-mãe. A principal função dele é expandir a funcionalidade do computador. Geralmente eu coloco o que aí? Eu coloco uma placa de som, eu coloco uma placa de rede encaixada aqui nesse slot, né? Você não precisa ter uma placa de som no computador para o computador funcionar, para você utilizar seu computador. Então você pode expandir as funcionalidades do seu computador com uma placa de som. Então eu tenho aqui como é que eu faço essa expansão? Utilizando geralmente aqui no slot de expansão, né? Quando essa placa de som já está integrada, no caso de uma placa mãe on-board. Isso é um encaixe, né? Esse slot é um encaixe, né? Posso usar para vídeo também, tá? Para vídeo, para som, para modem, enfim. Esse IDE aqui, que significa Integrate Drive Electronics, tá? O IDE ATA é um padrão de interface que integrou o disco rígido, tá? A placa-mãe. Então, na realidade, o padrão inicial era o padrão IDE, e lá pela década de 90, por questão de compatibilidade entre os fabricantes, surgiu-se o padrão ATA, tá? E aí nesse encaixezinho aqui, ó, você encaixa um cabo, né? Coloca o cabo aí do HD e conecta no HD.
Aqui eu só tenho um, né? Mas geralmente as placas vinham com vem com dois encaixes desse. Um primário era classificado como um sendo primário, o outro secundário no próprio manual da placa-mãe. Existia também, eu não coloquei aqui, gente, mas o FDD era utilizado para drive de disquete, né? O FDD era utilizado para drive de disquete. E nesse mesmo encaixe aqui, você poderia conectar até dois discos. Ou seja, se você conectar aqui dois discos, você tinha que diferenciar qual desses discos era um disco mestre e um disco escravo, né? Geralmente o HD principal do seu computador, né, que está o sistema operacional lá, ele era colocado na IDE primária, né, na IDE primária e jampeado, tinha um jumperzinho que você configurava para ser mestre ou escravo, beleza? Esse é só um exemplo. Com o tempo, hoje em dia, inclusive, é utilizado mais o serial ATA, né? Que é uma tecnologia ATA, que era uma tecnologia de envio paralelo, mas é uma tecnologia de envio serial. Vou falar mais desses caras quando eu for falar de tecnologias de interfaceamento, beleza? Mas eu estou só citando aqui os principais. Também ele veio para reduzir problemas de sincronização. O serial ATA tinha problema de sincronização porque o envio dos dados era em paralelo aqui no ATA, né? E também para disco rígido. Tem alguns padrões de serial ATA hoje em dia que já são utilizados para discos SSD, que a gente vai falar lá na frente também. Não são, para você entender, o SSD são discos de estado sólidos, né, diferente do HD, mas também são discos para armazenamento em massa. Quando a gente for falar lá de memória em massa, falar do HD, dos discos, a gente vai falar do SSD. PS2 aqui, gente, não é o videogame não, tá? PS/2 na realidade. Era utilizado antes, hoje a gente utiliza USB para conectar mouse e teclado, mas era utilizado para conectar antigamente os mouses e teclado. Antes desses caras aqui tinha outro conector que eu não preciso citar aqui agora, nem eu lembro o nome dele, é um nome meio grandinho, mas esse carinha aqui acho que muita gente pegou. É difícil cair isso em prova, mas só que pode acontecer de ter algum modelo antigo de teclado. O teclado se conectava aqui no roxo e o verdinho era utilizado para conectar o mouse. Beleza? Soquete de processador. Gente, é esse encaixe aqui, ó. Isso aqui do lado de fora é o processador, beleza? Ele tem uns pininhos aqui que não dá para enxergar, como se fosse o macho, né? E o soquete ele encaixa, é onde você encaixa o processador na placa-mãe. Importante que vocês saibam que esses soquetes têm vários tipos de acordo com o fabricante da placa-mãe, o fabricante do processador. Então, importante que vocês saibam que a placa-mãe ela pode não ser compatível com um certo processador, não só também, principalmente pelo soquete, até porque não vai encaixar, né? Alguns processadores antigamente, tinham uns Pentiums, uns processadores Pentiums antigos, que eles não tinham esse formato aqui quadrado, ele era tipo um pente de memória, mais parecido com um pente de memória, né? Mas praticamente eu não vi mais, deixou de fabricar e os formatos são esses, mas o soquete do processador também vem na placa-mãe, né? E serve para você encaixar o processador. Acima do processador, gente, você coloca um dispositivo que a gente fala mais lá na frente, quando for falar do... Não, mas eu posso comentar sobre ele aqui, eu não coloquei ele, mas a gente pode comentar que é o cooler, para refrigerar o processador, né? Para evitar que ele esquente, né? Se o cooler não estiver funcionando, seu processador vai esquentar e pode até derreter, queimar. Se ele não travar, ele ficar trabalhando, ele esquenta tanto, a temperatura aumenta tanto que ele pode queimar, né? É muito normal que isso aconteça se o cooler não funcionar. Se o cooler tiver com algum problema. Se o computador normalmente ele trava, né? O processador ele para, ele trava, mas alguns processadores eles realmente queimam. Aqui eu tenho um slot de memória para você encaixar a memória RAM. Beleza, aqui é um exemplo de slot também, é outro tipo de slot. Aqui eu tenho uma bateriazinha, né? A bateria da placa-mãe, que é uma bateria de lítio, né? As mais antigas, elas serviam para deixar a memória flash, guardar as informações de memória flash, memória
pronto da placa-mãe. Quando a gente for falar de tipos de memória, eu vou falar desse tipo de memória. Mas hoje em dia, basicamente, a função dessa bateria é deixar o relógio da placa funcionando, beleza? O reloginho do interno funcionando. Por fim, o USB. Eu citei aqui porque é um dispositivo aí de uso para periféricos mais utilizado, né? O USB Universal Serial Burst, um barramento serial universal. É um barramento para você conectar periféricos, né? Como eu disse a vocês, e muito utilizado. Vamos falar dele mais na frente, mas só citando aí, ele é a principal característica do USB que ele não, você não, para conectar você não precisa desligar o computador, né? Você conecta um dispositivo com o computador ligado, né? Isso é a tecnologia do USB. E, e é isso aí, gente. Só queria destacar alguns componentes, alguns conectores de placa-mãe. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de componentes que eu coloco a placa-mãe, como placa de vídeo, placa de som, para que você aumente o seu conhecimento quanto a isso. Mas a gente ainda vai ter aula sobre barramentos, a gente vai ter aula ainda sobre outros conceitos de hardware, a gente vai ter algumas aulas ainda sobre é, alguns conceitos de, de, de informática, alguns conceitos que caem em provas de concurso, e eu vou falar porque eu sei que algumas pessoas estão assistindo esse vídeo para isso, mas também porque eu quero que meus alunos entendam. Não falta muita coisa ainda sobre hardware, depois a gente vai falar um pouco de software, e aí a gente vai entrar em outros assuntos, não só de concurso, mas também como assuntos que eu irei mencionar no meu curso de informática básica presencial, que estou oferecendo lá com meus alunos do com os meus alunos do instituto, beleza? Galera, por hoje é só. E nas próximas aulas a gente vai tentar ser mais rápido, tentar não trazer tanta informação para uma aula só. E é isso aí, beleza? Valeu, galera. Fique com Deus. Um abraço.